Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e não vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Sentados. Meus irmãos, minhas irmãs, nossas crianças e jovenzinhos que estão aqui, que vão receber Jesus pela primeira vez. Veja bem, a primeira palavra, o profeta Isaías já disse: eis que ele vem. E ele virá como um bom pastor. O bom pastor é aquele que dá vida por suas ovelhas. Interessante, meus irmãos e irmãs, que o pastor ele vai caminhando. As ovelhas conhecem a voz do pastor e seguem os seus passos. Elas ficam tranquilas, porque sabem que o seu pastor está ali. Às vezes eu digo isso até com o meu gatinho. Quando o meu gatinho sabe que eu estou na minha casa, ele deita e dorme. Se eu não tiver, ele fica vigilante, como se tivesse perdido, né? Quem tem bichinho em casa sabe muito bem, né? Que até o cachorro também é assim. Escuta qualquer barulho, fica assustado. Quando o dono não está em casa, quando o dono está em casa, está tudo bem. Meus irmãos e irmãs, é assim que acontece conosco, se nós confiamos no nosso pastor, se nós caminhamos nos seus passos, ele nos leva a beber das águas tranquilas, ele nos leva a verdes pastagens. Nós conhecemos sua voz. Nós andamos todos juntinhos, como devemos ser uma igreja. A igreja todos unidos, escutando a voz do pastor, e é assim que nós seguimos. Não é aquele que fica correndo para lá e para cá, correndo, perdido no meio da caatinga. Quem é esse? Os cabritos. Cabrito é assim. Tem gente que vai para Espiritismo, para Macumba, para Xangô, para Umbanda, para Quimbanda, que vai tomar passe, que vai não sei o quê, que vai cantar aleluia na outra igreja, que vai fazer um monte de coisa, né? Mas aonde está o seu pastor? Onde está o seu pastor? Então, meus irmãos, Jesus veio no meio de nós como aquele que conduz. Sim, eu vou para curar as feridas, eu vou para acolher os doentes, eu vou para ajudar os necessitados, eu vou, e realmente Jesus fez tantas maravilhas. Jesus curou os cegos, Jesus curou os surdos, mudos, os paralíticos, Jesus limpou os leprosos, Jesus acolheu ladrões como Zaqueu, Jesus acolheu Maria Madalena, uma prostituta. E quando ele acolheu, ele foi mudando a vida de cada um. Quando ele chegou na casa de Zaqueu, a salvação hoje entrou nessa casa. Zaqueu falou: tudo que eu roubei vou devolver 4 vezes mais. Maria Madalena, todos os outros julgando, se ele soubesse que é a mulher que lava os pés dele com as lágrimas, ele não deixava que ela tocasse nele. E no entanto, ele deixou essa aqui, lava meus pés com as lágrimas. Você nem uma bacia de água você me deu. E acolheu aquela que depois seria a primeira testemunha de Jesus vivo e ressuscitado. Meus irmãos, ele veio e ele veio chamando cada um de nós. Seja você o João, o José, o Joaquim, o Severino, seja cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, a Maria, a Severina, sei lá quanto nome, né? Mas Jesus veio chamar cada um pelo nosso nome. E é bonito quando hoje eu fiz o batizado, né? Júlio César. Júlio César, está aqui na frente.
é bonito. Agora tem um nome escrito no céu. Eu digo assim, quando nós somos batizados, o nosso nome é escrito no céu. Viu, crianças? Quando você é batizado, o seu nome foi escrito. E o Senhor vai ficar procurando. Você não pode se esconder dele, não. Você tem que ser aquela ovelha que está sempre ali. E ele vai cuidando das ovelhas, cuidando de cada ovelha. E ele vai dizendo das ovelhas negras até, porque as ovelhas negras se assustam com as coisas, elas correm e o pastor vai atrás. A ovelha gorda, como falou ali, sabe que a ovelha gorda? Ela só quer ficar descansando. Quando ela deita num lugarzinho, ela pode virar com as patas para cima. E se o pastor não encontrar, vai parando a circulação das pernas, ela vai até morrer. E o pastor conhece aquela que costuma virar, a chamada ovelha virada, né? A ovelha negra, a ovelha que está sempre no rebanho. Ele conhece cada uma das ovelhas, ele conhece cada um de nós, até com os nossos pecadinhos, mas o mais importante que ele pede de nós, que a gente esteja junto com ele. Vamos estar junto com Jesus. Ele venceu, sim. Ele passou fazendo bem, fazendo todas as coisas conforme a vontade do Pai. E como se não bastasse fazer em tudo a vontade do Pai, ele se entregou por amor de cada um de nós. Não somente se entregou naquela cruz, mas ainda nos deu Maria como mãe. Mãe, eis aí teu filho. Mãe, eis aí teu filho. Filho, filha, né? Cada um de nós. Eis aí tua mãe. Eis aí tua mãe. E naquela cruz ele se entregou. E quando ele se entrega, ele abre as portas do céu. Ele abre. Ele foi fiel até o fim à vontade de Deus. Ele amou até o fim. Até mesmo seus algozes, aqueles que vinham bater nele, ele dizia, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Jesus não carregou ódio no coração. Jesus não. Ele amou a todos. E é este amor que vence o mundo. Né? Este amor que vence o mundo. O amor de Deus que é derramado para nós, através de Jesus Cristo, que disse, não se afaste, espere, não deixarei vocês órfãos, mas eu darei para vocês o Espírito Santo, e o Espírito Santo dará força. O quanto nós cristãos de hoje precisamos desse Espírito Santo cada vez mais forte. Quanto mais o mundo está bagunçado, o mundo com um monte de conflitos, com um monte de situações, com um monte de enfermidades, né? Até aqui eu estava vendo assim a quantidade de gente com diarreia, com isso, com aquilo, com um monte de coisa que está dando um monte de, até de crianças, né? E corre para UPA e corre não sei o quê. Eu falei, vocês não sabem fazer soro caseiro com água, sal e açúcar? Né? Dá o soro caseiro, vai se mirando, vão vencendo juntos, vamos vencendo. Jesus ama cada um de nós, com nossa limitação humana. Né? Chama esses jovenzinhos hoje, olha aqui os jovenzinhos que vão fazer a primeira comunhão, chama para você ser amiguinho dele. Eu quero falar bem forte no seu ouvido, no seu coração. Né? Eu quero ser seu companheiro, estar assim, de mão dada com você, como Jesus fez, com tantos irmãozinhos. Jesus é aquele que vem ficar conosco. Sim, ele abriu as portas do céu, não nos deixou órfãos, mandou o Espírito Santo, e antes dele se entregar, ele falou, isto é meu corpo, isto é meu sangue, tomai, comei, tomai e bebei todos vós. É o corpo, sangue, alma, divindade de Jesus Cristo que ele dá com o alimento, sua própria carne para que a gente possa se alimentar. Não somente com o pão da palavra, mas o seu próprio corpo, sangue, alma e divindade que ele dá através da Eucaristia. Nós cremos, É muito importante, sabe? Às vezes as coisas na cabeça, tanta confusão que acontece no mundo, a gente fala, Senhor, eu creio que você é o vencedor do mundo. Você é o vencedor do mundo. Contigo, Senhor, eu serei vencedor. É ou não é?
Diga comigo, com Jesus, eu serei vencedor. Eu serei vencedor. Deste mundo, Deste mundo, eu terei a vitória. eu terei a vitória. É verdade ou não é? É promessa de Jesus. É promessa. E eu digo, não se preocupe. A ovelha que segue os passos de Jesus não se preocupa. Ela não se preocupa. Ela sabe que o pastor está ali. Vai levar ela para comer bom pasto. Vai levar para as águas tranquilas. Quando não se tem um bom pastor, a ovelha fica cheia de bicho na barriga, porque sai bebendo água de qualquer atoleiro que acha no meio da rua. Né? Quando não se tem um pastor, acaba se enchendo de vermes, começa um monte de carrapatos tomar conta, um monte de bicho vai invadindo, tomando conta, até que a ovelha fica doente e chega a morrer. E Deus não quer isso. É por isso que ele falou, nós também. Olha o irmão. Se o irmão está doente, se o irmão está precisando, se o irmão está precisando de um agasalho, se o irmão está precisando do alimento, né? Se o irmão precisa da sua oração, não somente visitar lá no hospital, né? Mas faça oração pelo seu irmão. Reze por aqueles que estão enfermos, reze por eles. Né? Ontem foi sepultado mais um primo meu. Eu falo assim, a gente que tinha uma família bem grande, de repente vai indo, né? Eu falo assim, mas por outro lado eu falo assim, eu fico feliz porque tem uma turminha lá no céu bem grande, que quando eu chegar lá eu vou encontrar todo mundo, vou encontrar, né? E a gente tem que ter essa fé bem grande, né? Uma turminha que eu sei que viveu o amor, que eu sei que cuidou da família, eu sei que cuidou das pessoas que estavam do lado, que ajudaram uns aos outros. Sim, eu sei. Tem aquele que foi meio ovelha virada, assim, tem as ovelhas viradas, né? Mas Jesus, o bom pastor, vai cuidando de cada um de nós. Ele quer para si. Cada um de nós. Então, meus irmãos, nessa celebração, vamos rezar pela igreja. A igreja que está espalhada no mundo inteiro, esse é o rebanho do Senhor. Aquele rebanho que antes dele se entregar na cruz, ele chamou Pedro e falou, tu és pedra. Oh, homem duro de entender as coisas. Tu és pedra. Mas é sobre você que eu vou colocar a minha igreja. Pode ser dente aqui, né? Mas é sobre você que eu vou colocar aqui a igreja. É outro padre ali que quebrou o joelho, meu Deus do céu. É sobre vocês, tá? A minha igreja. Né? Outro padre. É assim. Nós somos chamados para acolher cada um. Chamar cada um para fazer a vontade de Deus. Né? Fazer sempre aquilo que Deus pede para cada um de nós. Seja louvado o nome do Senhor, seja exaltado. Ele que abriu as portas, e Nossa Senhora foi aquela mãe que acolheu desde o anjo. Eis aqui a serva do Senhor, e caminhou com Jesus. No primeiro milagre ela estava lá e ela disse, vocês façam tudo o que ele mandar. E caminhou junto com Jesus e viu que rejeitaram Jesus. E permaneceu aquela mãe de pé, junto da cruz. E como se não bastasse, entregou o seu filho de volta. Ela que abriu para nós com o seu sim a porta do céu, ela entrega o seu filho Jesus naquela cruz a Deus. A mãe, porta do céu. Nossa Senhora, porta do céu, né? É ela que trouxe e ela entregou de volta. Depois acolheu o seu filho no braço, depois juntou com os apóstolos e aguardaram juntos a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo que ainda está presente na igreja. E a gente deve pedir sempre a mãe. A mãe, rainha, mãe admirável, mãe do bom conselho. Eu digo muito Nossa Senhora com a mãe do bom conselho, aquela mãe que diz, faça o que ele mandar. Né? É nossa mãe. Ela tem dado sinais em muitos lugares do mundo inteiro. Ela ainda é um grande sinal. É uma mãe que ainda fala com seus filhos. Ela tem chamado nós. Reze, reze, reze.
Em muitos lugares ela tem dito, reze, reze. E precisamos rezar. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, agora vai acender as velas.